Olá, meu povo, voltamos. Desculpem aí, a gente está aqui com o nariz meio machucado porque a internet caiu e a gente. Estamos aqui de novo, perdão por esse tempo, mas vamos voltar de onde a gente estava quando a internet resolveu cair. Diga lá. Olha que eu estava recebendo uma mensagem aqui do. Estava recebendo uma mensagem aqui do além da mesa, entendeu? Do ponto. E aí vamos retomar. Então, continuemos. Bem, gente, a gente estava fazendo a leitura no livro de Abacuque. Quem acompanhou a primeira parte aí da nossa pregação entende a introdução que a gente fez. E eu vou fazer a leitura novamente para a gente retomar. Joia? Então, Abacuque, capítulo 2, versos de 4 a 6. Diz assim: Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece. Seu desejo impetuoso é como o Seol, como a morte, nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. Não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele? E dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? E nós falávamos que hoje, se nós atentarmos bem para o que nós temos feito e como nós temos nos posicionado enquanto igreja evangélica no Brasil, nós temos achado muitas vezes, eu falo muitas vezes porque existem exceções, que nós somos o último golo de água no deserto, né, como eu falava. Porque diante do que temos visto, essa imagem construída pelo texto de Abacuque, ela nos remete a muitas das pessoas que hoje arrogam sobre si a representação do povo de Deus no Brasil. Eu falava sobre a semana linda que nós tivemos, tentando sinalizar o reino de Deus na vida de tantas pessoas ao redor da comunidade onde nós vivemos, tentando trazer comida para quem tem fome, roupa para quem está nu. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para o cenário do Brasil e a gente vê uma igreja que cada vez tem se tornado mais mesquinha e sedenta por poder. E nenhuma das vezes que nós vimos a igreja se aliar ao Estado deu certo. Nenhuma das vezes. A começar do início da igreja, como uma redundância permitida, o início da igreja se dá com Jesus não se posicionando junto com o poder. Ao contrário disso, Jesus era um líder subversivo. Jesus invertia a lógica estabelecida pelo império e pelo poder, dizendo que o maior fosse o menor. E aqui, no texto de Abacuque, a gente vê Abacuque apontando quais são as consequências dessa postura de quem traz para si riquezas construídas sobre a morte, sobre a dor, sobre a impossibilidade de resistir dos menores. Daqueles menores que o próprio Jesus disse que se fizéssemos qualquer uma dessas coisas boas a um desses pequeninos, estaremos fazendo para ele. Assim, a gente está diante de uma sociedade
que eu paro para olhar para o texto de Abacuque aqui e me perguntar que sociedade é essa que nós vivemos e que igreja é essa que tem se aliado cada vez mais a um processo que vem destruindo povos, destruindo o território. Nós vemos os povos indígenas sendo expulsos de suas terras porque o agronegócio precisa ocupar. Aquele agro que diz que é tudo, mas é tudo que mata, porque desmata a floresta, não permite que a água chegue nos aquíferos para ser distribuída, e destrói culturas e mais culturas, como o profeta diz, que é igual ao Seol. O Seol é o abismo de morte, que está aberto e nunca se sacia. É desse jeito que temos visto a estrutura tão sedenta por poder e riquezas estabelecida sobre a nação brasileira hoje, e a igreja se colocando como quem deveria governar. O caminho não nos leva a outra situação, senão riquezas construídas sobre morte, sobre sangue. E essa parece ser a tônica que nos leva a entender o que muitos líderes de várias igrejas vêm apontando, que a sua vida precisa ser uma vida pautada na propriedade privada, pautada na prosperidade, e assim você alcançará a segurança. E aí eu recordo aqui, bem pouquinho atrás, Zé Marcos falando sobre quando nos falta recurso é péssimo, mas quando nos sobra também é péssimo, porque nós precisamos apenas do que nós precisamos. A sobra na minha mesa significa dizer que falta na mesa de alguém. E a igreja de Deus, ela não pode se aliar a esse tipo de reflexão, porque essa reflexão ela está muito mais aliada à reflexão de Mamon. Quando Jesus vai dizer que é impossível servir a dois senhores, porque você há de amar um e odiar o outro. Não há como encontrar acordo entre Deus e Mamon. Assim, queridos e queridas, ao contrário de uma igreja que pensa que sua vida deve ser privada, próspera e segura, nós olhamos para Jesus no capítulo 9 de Lucas, e em duas situações ele provoca em nós uma reflexão que vai completamente contra esse pensamento. Porque em um determinado momento, nos versículos de 23 a 25, Jesus vai e diz que quem quiser ganhar a sua vida, por mim, perdê-la-á. Porque quem quiser ganhar algo, vai precisar abrir mão. Se você quiser ganhar sinais do reino de Deus, você vai precisar abrir mão daquilo que alimenta seu próprio ventre. E em outro determinado momento desse mesmo capítulo, alguém vira para Jesus e diz assim: eu vou te seguir. E aí Jesus olha para ele e diz assim: as raposas têm covis, mas o Filho do Homem, ou seja, eu, não tenho onde reclinar a cabeça. Mas eu estou aqui sinalizando o reino de Deus. Então, meus irmãos, o que seria isso se não uma provocação direta para essa nossa reflexão de que a vida na igreja de Jesus, ela precisa ser privada, próspera e segura. O Filho do Homem, ele não tinha onde reclinar a cabeça, e assim ele nos aponta que a sua igreja é, ao contrário disso, é uma igreja pobre, mas que, sendo pobre, tem condições de entender que o dinheiro de Deus está no bolso do mundo, e ele vai prover para que essa igreja seja sinal do reino de Deus onde quer que ela esteja. Eu não estou falando da sua igreja enquanto parede nem templo, eu estou falando do lugar onde você e sua comunidade decidiu ser relevante. O lugar onde sua comunidade se encontra e percebe que há um chamado de Deus para você ser diferente naquele lugar.
E essa provocação de Jesus nos faz perceber que a igreja ela é muito mais caracterizada por uma igreja que é pobre, porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, e nós viveremos com o que é suficiente. Ela é pequena, porque muito embora as grandes multidões se formassem ao redor de Jesus enquanto ele professava os sinais do reino de Deus, 5.000 homens que a gente pode multiplicar por 3, porque não eram contadas crianças nem mulheres naquela época, então você tinha aí 15.000 pessoas nas reuniões com Jesus, mas no momento da morte, ressurreição, ascensão, quando Pentecostes aconteceu, você tinha em média ali 120 pessoas. E é uma igreja perseguida. Eu falei que ela é pobre, falei que ela é pequena, e é uma igreja perseguida. Por que perseguida? Porque as verdades do reino de Deus, elas abalam a vontade de ter poder. As verdades de que nós precisamos atender o pobre e a viúva, nós precisamos sinalizar que Deus está em Cristo reconciliando contigo todas as coisas e não somente seres humanos aos quais Ele quer fazer favores de enriquecimento. Essas coisas incomodam aqueles que querem ter poder. Por isso, a fala de Abacuque, ela se encaixa tanto com o Brasil e a igreja que a gente vê no Brasil nos dias de hoje. Porque enquanto poucos enriquecem e ficam gordos e colocam seus ninhos longe da miséria, muitos sofrem essa miséria, e é no meio desses muitos que a igreja de Deus precisa estar, e não deslocada desses muitos. Isso não quer dizer que a gente tem que buscar viver na miséria, não, tá? Isso quer dizer que nós precisamos saber qual é o suficiente para que todos e todas tenham. Mas isso quer dizer também que nós precisamos, enquanto igreja, continuar num processo de conversão diária, de forma que a gente busque entender onde está o tesouro. Porque o Senhor, em Mateus capítulo 6, versos 20, 21, por ali, ele vai dizendo que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, enquanto o tesouro da igreja no Brasil estiver em acumular riquezas, juntar terrenos e mais terrenos, até que ninguém mais tenha onde morar e ela fique sozinha, essa estará com o coração muito longe do Senhor. Mas, quando essa igreja resolver espelhar o Filho de Deus, que encarnou no que havia de mais pobre em Israel naquele momento, que escolheu um momento histórico para sinalizar o reino de Deus, mas que continua sinalizando esse reino desde lá. Que muitas vezes a gente encontra fora da igreja os sinais do reino de Deus. Isso deveria ser repensado por nós no momento em que nós dizemos representar esse reino. E que nesse momento em que nós, como Abacuque, recebamos a resposta de Deus, que aí eu quero convidar você a ler o livro todo, e lá para frente você vai ver, nós possamos fechar os nossos dias fazendo a oração de Abacuque, que está em Abacuque 3, de 17 ao 19, que aí ele vai dizer: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Mas isso não quer dizer que nós ficaremos sentados esperando os favores de Deus, porque todo o livro de Abacuque não deixa a gente pensar nisso. Ao contrário, ele nos provoca a nos indignarmos com as riquezas produzidas sobre a morte e passarmos a viver no meio da comunidade, com a comunidade, esperando que assim, nessa nossa convivência, o Espírito nos revele os sinais do reino de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente sinta a indignação de Abacuque, mas perceba que Deus está muito além das paredes da nossa igreja, vivo e se revelando em sua criação. Que essa oração de Abacuque, ela apareça em nossos corações a partir do momento que nós nos convertamos e nos posicionemos no lugar onde o Filho de Deus se posicionou, que era no meio do povo. Que Deus enche essa semana com experiências com o Filho de Deus, com as revelações de Deus em sua criação. Que Ele muito te bendiga. E eu agradeço por você estar essa noite aqui refletindo junto com a gente. Deus te bendiga. Deus te bendiga também, meu irmão. A gente cochichou aqui que foi uma pregação com emoção. Com emoção. Várias emoções, inclusive a emoção de cair a internet e nós voltarmos com outro link. Mas estamos aqui, estamos tentando entender qual foi o fenômeno e aí Newton já adiantou aí qual foi o problema. Ele disse que quando ele disse a igreja se acha o último gole d'água do deserto, aí ele mudou o ditado, aí houve algum problema aí e a internet caiu. Irmã e irmão, mas estes imprevistos, eles são ainda problemas da nossa luta por... Caiu de novo? Detone está avisando que a internet está muito ruim, está muito instável. A gente vai tentar ir se arrastando aqui, né? Isso é... Voltou aí, Daniel? Estou passando? Isso é a nossa luta por nos adaptarmos a este novo tempo de pandemia. Eu duvido que se a gente tivesse lá na tenda, todo mundo junto, podia cair a internet que fosse. Você que estivesse na internet poderia deixar de ver, mas a gente continuaria lá. Um dia eu estava lá pregando, faz tempo isso, e faltou energia na cidade toda. E nessa época eu tinha um Nokia 1100. Não sei se você se lembra, mas o apelido do Nokia 1100 era o Lanterninha. Tá? Foi que eu fiz automaticamente. Saquei o meu Lanterninha, liguei a Lanterninha, botei ele aqui junto com o microfone. Aliás, não. Aí eu não tinha mais microfone, fiquei só com a Lanterninha e botei a garganta para... Nessa época, nesse dia, tinha umas 300 pessoas na tenda e terminei a pregação. Tudo escuro e aparecendo só essa cara aqui brilhando. Então, imagina que naquela noite muita gente deixou de dormir porque a cena deve ter sido muito feia, muito triste, parecida com Mala-Sombra. Eu quero mostrar aqui algumas fotos de você que estava conosco antes da queda, né? Antes da queda. A gente tem dois mundos, o antes da queda e o depois da queda. E muita gente que estava antes da queda e não voltou para depois da queda não vai se ver. Mas tem aí as imagens. Exatamente. A primeira foto é a de Jéssica. Olha essa foto. Jéssica mandou essa foto porque ela foi... Será que Jéssica é nova? Preste atenção, vamos avaliar a idade de Jéssica. Eu estou no meu 19º ano de pastorado da Igreja Batista em Coqueiral e fui eu que batizei Jéssica. E ela foi a primeira pessoa, na primeira leva,
ela estava na primeira leva de batismo. Então, o batismo dela já tem aí 18 anos. E ela já era o que é, tá vendo? Então, Jéssica é aquela menina do filme, a órfã, né? Órfã, que não morre nunca, né? Quem mais temos aí? Jéssiquita, um cheiro grande. Volta aquela foto de novo. Toda vez que eu chegava no templo da Igreja Batista em Coqueiral, que eu olhava para o batistério e olhava para essa cena, eu via um boi. Eu vi um boi aqui, a cara de um boi. Tá no zoom aí, Detano? Eu vi a cara de um boi. Aí eu dizia, um dia a gente derruba esse boi. Que era estranho, né? Mas volta aí, isso é superstição. Vamos lá. Dona Célia, um cheiro grande, Deus te abençoe muito. Saudades de você. Depois de Célia, aí a próxima pessoa é... Aí é cadeira cativa, né? Dona Maria, Dona Zezinha e nossa querida irmã Maria Preciosa. Deus seja louvado. Lindas, as duas. Olha aí, meu caro Sandro, num batistério. Essa foto é num batistério de alguma igreja batista. Ah, não, isso deve ser um quadro do nosso querido Magal. Magal é quem pinta assim. Natureza, Magal pinta muito bem. Saudade de você, Magal. Sandro, um abraço grande. Deus te abençoe, meu irmão. Que bom você aqui. Quem mandou essa foto, eu acho que foi Leno. Eu não me lembro agora, eu tive que esticar a foto, mas talvez tenha sido Leno. Mas em todo caso, Leno, Deus te abençoe muito. E olhe, diz a Dona Bela, viu, Leno, que eu peguei aqui o pedido de oração e oraremos sim por ela e pela causa. Olha aqui. Bia e Flor, duas pedras preciosas da IBC, filhas de Maiane e de Rafael, e netas de Sônia. Deus abençoe muito. E de Marinava, Sônia e Marinava. Esta foto aí é de Newton. Eu acho que é de... Não, meu Deus, será que é de Newton? Eu acho que está com cara de Newton, meu irmão. Porque Newton é quem usa essa pulseira de evangelização com o anel Tucum. Então é Newton, meu irmão. Lá da casa de Esdras. Aí, Cruzes. Essa mãozinha aí deve ser do Adrian ou da irmã do Adrian. Olha aí, doutor Lucas prestando atenção nos brantos, olhando aí, Heitor. Heitor, você tem um desafio, próxima vez tocar violão sem morder os beiços. Se você conseguir, eu digo que você aprendeu. E sem quebrar o pescoço. Aí eu digo que você aprendeu. Parabéns a vocês. Matias hoje completando 12 anos, gente. E essa foto é ele junto com o papai e a mamãe, Tica. Nossa igreja já tem 2 Ticas, né? Tica Amanda e Tica Francisca de Natal. Tica e Aristide. Olha aqui que foto maravilhosa, que encheu meu coração de saudade. Meu caro Sandro com a família linda. Saudade. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, saudade de vocês. Deus abençoe muito sua família e sua vida. Esta mulher que está com André se chama Laura. Inclusive, André está com um familiar, uma criança familiar dele, na UTI por esta complicação da Covid em crianças, que o nome é algo mais ou menos assim, infecção multissistêmica, alguma coisa assim, que é por causa da Covid. Então, orando por sua família, André. Deus te abençoe, Laura. Olha aí, rapaz. Como é o nome daquele cara, Pantera Negra, o ator que morreu essa semana? Do Pantera Negra. Olha o Pantera Negra da IBC aqui. Os dois Panteras Negras da IBC. Lindo, esse casal lindo. Agora o cabo quando é branco demais, olha como é que fica na foto. Estoura. O branco estoura. Um cheiro para vocês. Tica, parabéns de novo. Essa semana Tica aniversariou, completou 30 anos. Parabéns aí para essa família linda. Deus abençoe muito vocês. A gente está orando. Daniel, pode fechar mais o olho na próxima foto, que é para caber as outras coisas, tá certo? Vamos lá. Oh, Deus abençoe vocês, dona Clarinha, saudade. Cadê faltou o... Ah, não, é o fotógrafo, tá certo. Parabéns a essa família linda. Deus abençoe vocês. É a última. Eu quero falar também da nossa volta. Tá bom, nossa volta, irmãos da IBC,
Você que é da IBC em Recife, você que é da IBC nos confins da terra. Esta semana você vai receber uma pesquisa no seu WhatsApp. Nós vamos fazer algumas perguntas para planejarmos a nossa volta na presencial. Quando eu falo volta, é volta presencial. Então, domingo que vem, eu já trago o dia da nossa volta. Exatamente o dia. Eu só quero te dizer uma coisa. É mais perto do que você imagina. Mas eu não posso dizer ainda, porque a gente decidiu em reunião ontem que antes da gente decidir voltar e quando voltar, nós queremos ouvir todo mundo da Igreja Batista em Coqueiral, tá bom? Volta presencial de culto. A Igreja de Coqueiral nunca parou. Nada. Vida ativa, ela só parou aglomerações de gente. Volta presencial de culto no domingo, a gente precisa te ouvir. Então você vai receber um link de uma pesquisa, mande imediatamente, mande no rápido tempo que você puder, para a gente domingo poder chegar aqui e dizer, vamos voltar dia tal. Joinha? Tem mais duas coisas que eu quero mostrar, que é a imagem da live de amanhã. Amanhã nós temos uma live muito especial com o meu querido amigo, companheiro de luta, de batalha, de missão, de reino, pastor Jades. E Jades, uma azul aí lá embaixo. Jades virá amanhã para falar sobre traumas e dar a volta por cima. Resiliência significa dar a volta por cima. Toda vez que você vê essa palavra feia, resiliência significa a capacidade de, depois de cair, me levantar. Então, adoecimentos na quarentena. Ele é psicólogo, ele vai falar sobre adoecimentos na quarentena e como que traumas são esses e como a gente pode dar a volta por cima amanhã, aqui neste mesmo lugar, 19h30, na terça e na quarta e na sexta, nossa nova série, que amanhã eu digo a você qual é o nome, e na quinta, o Canta Comigo, que vai ser com o Dedé e Baruque, não é isso? Não é isso, Baruque? Tá sabendo? Para comemorar aí seu um ano de casamento. Falta mais alguma coisa? Eu posso terminar? A oferta já foi. Tá dando choque. A oferta já foi. Mas se você quiser ofertar de novo, pode ofertar de novo. E aí na sua tela todas as maneiras que você tem de ofertar, que eu disse que ia colocar e não tinha colocado porque Detona estava pregando na Bahia. Aí já chegou e está aqui. Detona está aqui na minha frente, mas acabou de pregar no culto da Segunda Igreja Batista de Candeias, na região metropolitana de Salvador. Eu queria fazer a oração final com a oradora. Existe uma mulher que veio para cá hoje só para fazer a oração final. Ela vai abençoar a sua vida. Todos esses pedidos que estão aqui, ela vai colocar diante de Deus. E quando ela ora, Deus escuta, viu? Quando ela ora, Deus escuta. Vamos orar? Ora, certo? Papai do céu. Vá, ore. Ela tem que segurar o microfone. Fale. Papai do céu, abençoa a vida de todo mundo, cuida de todo mundo que pediu oração, nos dá uma semana especial, cheia da sua alegria, cheia do seu amor. É o que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Aê. Dê tchau ao povo, diga tchau. Tchau, mamãe. Olha aqui, eu quero me despedir de você hoje com dois presentes que Deus me deu. Dos tantos, olha aqui. Quem é essa? Quem é essa aqui? Como? Quem é essa? Tchau. Deus te abençoe muito. Até amanhã, 7h30.